Meus amados irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Primeiramente nós queremos louvar a Deus por esta noite, louvar a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concede de voltar à terceira igreja congregacional de João Pessoa, com o privilégio e responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Mesmo na sua ausência, queremos agradecer ao pastor Eudes Lopes pela confiança em ceder o seu púlpito para nesta noite ministrarmos a palavra do Senhor. A comissão organizadora da programação do mês do lar, edição 2012, o nosso muito obrigado pela lembrança do meu nome e da minha esposa para estarmos aqui nesta noite. Amém, queridos? Nós iremos ler uma porção bíblica e nesta porção bíblica estaremos respaldando a reflexão da palavra do Senhor nesta noite. Livro do Gênesis, capítulo 2. Livro do Gênesis, capítulo 2. Estaremos lendo do versículo 18 ao versículo 24. Gênesis capítulo 2, versículos de 18 a 24. Quem encontrou o texto, diga graças a Deus. Quero convidá-los a ficar em pé e façamos uma leitura alternada desta porção bíblica. Eu estarei lendo um versículo, a igreja o outro, e assim sucessivamente. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu peço que toda a igreja leia o versículo 24. Que o Senhor aplique a leitura da sua palavra em nossos corações. Nós iremos orar em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, nós te louvamos por este dia, te louvamos por esta noite, graças te damos pela existência desta amada igreja, nesta cidade, neste bairro. Te louvamos pela vida do pastor Eudes, pelo pastor Cícero, pastor Walter, os demais líderes que representam a terceira igreja congregacional de João Pessoa. Te louvamos pelos irmãos, pelas irmãs, pelas pessoas amigas que subiram à tua casa nesta noite para cultuar o teu nome e ouvir a tua voz através da ministração da tua santa palavra. Te peço, meu Deus, que nesta noite o teu Santo Espírito continue falando aos nossos corações.
esta oração nós te fazemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Podeis sentar, queridos. Quando nós recebemos o convite para ministrar a palavra do Senhor nesta noite, um tema nos foi confiado: uma família segundo o propósito de Deus. Uma família segundo o propósito de Deus. E é sobre esta verdade, queridos, que nós queremos pensar, que nós queremos refletir dentro de uma perspectiva bíblica. O que vem ser, na verdade, uma família segundo o propósito de Deus. Antes de nós apresentarmos aqui aos irmãos e amigos algumas considerações sobre uma família segundo o propósito de Deus, ou segundo a vontade de Deus, eu tenho aqui algumas considerações a serem feitas a respeito da porção bíblica que nós lemos esta noite. Gênesis capítulo 2, versículos de 18 a 24. É do nosso conhecimento que o livro do Gênesis, ele foi escrito por Moisés. E aqui, queridos, na porção bíblica que foi lida, nós encontramos o relato bíblico sobre a criação da mulher. E neste mesmo contexto, nós encontramos aqui Deus instituindo ou criando a família. E nós sabemos, queridos, que a família, biblicamente, é um projeto de Deus. A família, biblicamente, é ideia de Deus, porque foi o próprio Deus que teve a ideia. Ele é o idealizador da família. Louvado seja o seu santo nome. E lendo o capítulo 2, no seu início, nós iremos perceber que Deus, pela sua livre vontade... Esse ventilador pode ligar, por gentileza? No capítulo 2, nós encontramos Deus criando o homem Adão. E a Bíblia nos ensina que Deus, ao criar Adão, Deus também criou os animais, Deus criou as aves, Deus criou os peixes, Deus criou todas as classes de animais. Mas o texto diz que Deus, olhando para Adão, percebeu que um homem solitário na área emocional ou na área afetiva. Então Deus, também movido pela sua livre vontade, ele teve a ideia de criar a mulher. Porque o texto diz que Deus, olhando para Adão, Deus olhando para os animais, para os seres vivos, Deus percebeu que animal nenhum poderia trazer a real afetividade para o coração do homem que ele criara. Então diz a Bíblia, queridos, embora os ateus, embora os materialistas, embora os gnósticos se neguem a crer nesse relato bíblico, a Bíblia nos ensina que Deus literalmente fez Adão dormir. E quando Adão estava dormindo, a Bíblia diz que Deus tirou uma das suas costelas, e com aquela costela, com aquele pedaço de osso, diz a Bíblia que Deus fez a mulher, e ela recebeu o nome de Eva. E quando Adão despertou daquele sono, diz a Bíblia que estava diante dele a Miss Universo, a mulher mais linda do mundo, chamada Eva. E a Bíblia nos ensina que inicialmente havia muita harmonia, havia comunhão, havia saúde, havia prosperidade nesse lar que foi criado, que foi instituído pelo próprio Deus. Mas a Bíblia nos ensina que Deus colocou uma condição. Deus colocou uma condição diante do casal, para que o casal continuasse desfrutando uma vida de paz, de harmonia, de saúde, de prosperidade, e também desfrutando uma saudável, uma salutar comunhão com o Criador, o Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz que dentre as árvores que Deus criou, que Deus
conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para Adão, nessa época Eva ainda não existia, ela não tinha sido criada ainda, mas Deus disse para Adão que de todo o fruto do jardim ele poderia comer, porém do fruto do conhecimento do bem e do mal ele não poderia comer, porque no dia que ele comesse certamente ele morreria. E nós entendemos aqui, queridos, pelo contexto bíblico, que depois que Deus criou a Eva da costela de Adão, certamente Adão passou para Eva esta instrução que Deus tinha dito, que Deus tinha falado, que de todo o fruto do jardim o casal poderia comer, porém do fruto do conhecimento do bem e do mal o casal não poderia comer, porque no dia que ele comesse, certamente o casal, o homem e a mulher, morreriam. E a Bíblia diz, queridos, que certo dia Eva estava passeando pelo jardim e de repente o diabo ou Satanás, o arqui-inimigo de Deus e do homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, esse espírito maligno, esse espírito mau, esse anjo caído, Lúcifer, que passou a ser chamado de diabo ou Satanás, ele encarnou em uma serpente e ele fez com que aquela serpente falasse. E o diabo, usando aquela serpente, ele perguntou a Eva: é verdade que vocês não podem comer do fruto do jardim? E Eva disse: comer do fruto do jardim nós podemos comer, porém nós não podemos comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque Deus disse que no dia que nós comermos, certamente nós morreremos. E o diabo, usando aquela serpente, lançou dúvida na mente de Eva, e o diabo disse: certamente vocês não morrerão, porque Deus sabe, se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês serão semelhantes a Ele, conhecedores do bem e do mal. E a Bíblia nos ensina, queridos, que a mulher, ela preferiu dar ouvidos à voz do diabo, ela preferiu dar ouvidos à voz de Satanás, a dar ouvidos à voz de Deus. E o texto diz aqui no Gênesis, que a mulher, percebendo, vendo que o fruto era bom, que o fruto era agradável para dar entendimento, o texto diz que ela pegou daquele fruto e comeu, e depois que ela comeu, ela passou também para o seu marido. A Bíblia não diz que fruto era esse, se era uma maçã, se era uma pera, se era uma goiaba, se era uma manga. A Bíblia só diz que o fruto era bom, agradável para dar entendimento. O texto também mostra, enquanto a mulher comeu do fruto, enquanto ela não passou para Adão, seu marido, nada aconteceu de negativo. Mas a Bíblia diz, depois que a mulher passou daquele fruto para Adão, depois que ele comeu, diz a Bíblia que os olhos de ambos se abriram. Nós entendemos aqui pelo contexto bíblico que o casal não era cego, mas quando a Bíblia diz que os olhos de ambos se abriram, os olhos da maldade, os olhos do pecado, e diz a Bíblia que Adão, olhando para Eva, percebendo que ela estava nua, despida, e Eva olhando para Adão, percebendo que ele estava nu, despido, diz a Bíblia que eles tiveram vergonha um do outro, e diz a Bíblia que eles se esconderam. E o texto mostra que no Gênesis, que Deus tinha por hábito, a tardezinha, vir conversar com o casal, e no dia trágico da queda, da rebeldia, da desobediência, o texto diz que a voz de Deus ecoou
para a serpente: serpente, por que você fez isso? Ela diria o quê? Foi o Satanás que me usou, foi o diabo que se utilizou do meu corpo, da minha boca, né? Mas o que o texto mostra aqui, queridos, é que aquele lá, como nós cantamos aqui, né, que realmente desejamos que o nosso lar seja um lar de paz, um lar de harmonia, né? Um lar de adoradores. A Bíblia diz que quando Adão e Eva comeram desse fruto do conhecimento do bem e do mal, eles caíram em pecado e, consequentemente, a comunhão perfeita, salutar, que esse casal tinha com Deus, ela foi desfeita. E, consequentemente, o pecado, a maldade, entrou dentro do casal, dentro do coração do casal. E esse mal tem atingido, lamentavelmente, toda a humanidade, porque diz a Bíblia que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus amados irmãos e amigos, eu quero sair agora dessa palavra introdutória um pouco evangelística e quero agora me ater um pouco mais sobre a questão da família. Eu tenho aqui algumas considerações para serem ditas a respeito do tema uma família segundo o propósito de Deus. E eu quero dizer para os meus irmãos e amigos nesta noite o seguinte: que o Senhor Jesus, Ele tem poder não só para salvar a alma do pecador, mas Ele também tem poder para restaurar a família caída ou a família desestruturada. Diga comigo: o Senhor Jesus tem poder para salvar não só a alma do pecador, mas o Senhor Jesus também tem poder para restaurar a família, o lar desestruturado. Meus amados irmãos, certamente os irmãos que aqui estão, ou a maioria, já ouviram falar de um pregador muito conhecido que prega nesta área de família, chamado pastor Josué Gonçalves. E o pastor Josué Gonçalves, ele criou uma frase, e essa frase tem servido de norte, de conselho para muitas famílias. E a frase criada pelo pastor Josué diz o seguinte: que nenhum sucesso na vida justifica a infelicidade de uma família. Diga comigo: nenhum sucesso na vida justifica a infelicidade de uma família. Diga: nenhuma prosperidade material justifica o fracasso de uma família. Mas escute bem, queridos, a denominada família pós-moderna está no meio de uma grande crise existencial. Não há como fugir da luta que o inimigo tem empreendido nos últimos dias sobre as famílias. Em nossos dias, ambientes familiares têm sido mais uma área de conflito e aflição do que um ambiente de afeição e de comunhão. Meus amados irmãos, há uma orquestração do mal contra a família. Torpedos mortíferos são lançados sobre a família. Homens movidos por filosofias diabólicas, demoníacas, têm
bancários, ministrando uma reflexão por título: o que é necessário para um lar ser feliz? E nós abordamos naquele culto doutrinário que é impossível nós termos aqui na terra um lar perfeito, mas que biblicamente é possível nós termos um lar feliz, um lar marcado pela unidade, pela comunhão, pela paz. Mas nós entendemos, queridos, para que um lar possa encontrar a unidade, a comunhão, a harmonia, a felicidade, os membros desse lar precisam cumprir os papéis determinados por Deus na sua santa palavra. E quando nós lemos Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 33, e quando lemos Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4, nós iremos encontrar o apóstolo Paulo revelando, traduzindo para a igreja de Éfeso, e que essa verdade é extensiva a nós em nossos dias. Quais são os caminhos, quais são os procedimentos para que um lar possa alcançar não a perfeição, mas para que um lar possa alcançar a felicidade. E o apóstolo Paulo, ele começa a apresentar primeiramente o papel da mulher. E o apóstolo Paulo mostra que o papel da mulher é ser submissa ao seu próprio marido. Lamentavelmente, essa palavra ou essa expressão submissão ao marido é uma expressão que soa mal no ouvido de muitas mulheres, porque lamentavelmente em nossos dias a palavra submissão tem sido sinônimo de escravidão. Mas quando a Bíblia diz que a mulher, que a esposa, deve ser submissa ao seu próprio marido, a Bíblia não quer dizer, queridos, que a mulher deva ser escrava do seu marido, que ela deva ser um tapete, para o marido viver pisando. E quando nós paramos para ler, queridos, os versículos 23 a 25, nós iremos encontrar qual é o papel do homem, do esposo, na construção desse lar marcado pela felicidade. Enquanto Deus pede, enquanto Deus exige da mulher que ela seja submissa ao seu próprio marido, Deus cobra do marido ou do esposo que ele trate a sua mulher com dignidade, amando-a. Então é tarefa do homem tratar a sua mulher com dignidade, e que esse homem possa amar a sua mulher com amor sincero. Mas em terceiro lugar, aqui em Efésios capítulo 5, nós encontramos uma terceira recomendação para que esse lar seja feliz. A Bíblia nos ensina, no capítulo 6, versículo de 1 a 4, que cabe aos filhos serem obedientes aos seus próprios pais. E o apóstolo Paulo nos ensina que cabe aos pais não provocar a ira dos seus filhos. Então nós entendemos biblicamente, quando os membros da família, a esposa cumpre o seu papel, o marido passa a cumprir o seu papel, quando os filhos cumprem o seu papel como filhos e os pais como pais perante os filhos, esse lar encontra não a perfeição, mas encontra a felicidade. E percebemos aqui, queridos, que o papel ou a função da mulher é ser submissa ao seu marido. Com isso eu não quero dizer que a mulher não deva amar o seu marido, ela deve amar o seu marido, mas ela deve ser, acima de tudo, submissa a ele. Cabe ao homem tratar a sua mulher com dignidade e também amá-la. Amá-la, o apóstolo Paulo até apresentou aqui um amor sacrificial, porque Paulo
nós termos um lar perfeito neste mundo, é possível, através do manual da família, que é a Bíblia Sagrada, termos lares unidos, lares felizes, lares abençoados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, no mundo inteiro, a instituição denominada família está em crise. Há uma confluência de vários fatores hostis que conspiram contra a família em nossa geração. Há uma guerra declarada contra esta instituição humana e divina, visando dinamitar seus alicerces e solapar seus valores absolutos. Mas nós que somos cristãos evangélicos entendemos: se a família cristã procurar conhecer a Bíblia, se reger pela Bíblia, obedecer a Bíblia, o diabo, seus demônios e homens usados pelas forças malignas não terão poder para desestruturar um lar que foi organizado e abençoado pelo próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas hoje questionam a validade do casamento. Os casais estão confusos acerca dos papéis que devem exercer no casamento ou na família. Mas eu creio que essa confusão, ela cai por terra quando o esposo, quando a esposa, quando os filhos se dirigem para a Bíblia, porque é na Bíblia que nós encontramos o norte, a orientação para que a família cristã alcance não a perfeição, mas alcance a felicidade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, muitos lares sofrem desastres irreparáveis nessa viagem cheia de percalços. Outros navegam sob a fúria dos ventos, dos vícios. Muitas famílias atingidas por patologias emocionais, famílias marcadas por traumas, marcadas por complexos, porque são famílias que lamentavelmente se negam a conhecer e a obedecer a santa palavra de Deus. Há lares onde o diálogo morreu e agora a família celebra o ritual fúnebre da indiferença e da amargura. Há lares onde a paz e a alegria já arrumaram as malas e deram a Deus. Há lares onde o perdão é uma atitude inexistente, onde o beijo da amizade jamais foi sentido e o abraço da reconciliação jamais foi dado. Por quê? Porque são famílias dominadas pelo ressentimento, pela ira, pela mágoa. São famílias que se negam a exercer, a praticar perdão. E uma família que se nega a praticar, a exercitar o perdão, essa família tende a cair no marasmo, a cair numa profunda crise existencial. Mas eu quero nesta noite reiterar o que eu disse na introdução desta mensagem: que nós que somos crentes, nós que somos evangélicos, nós cremos que o Senhor Jesus, Ele é grande, Ele tem poder para salvar não só a alma do pecador, mas Ele tem poder também para
E com esses conselhos eu quero concluir esta mensagem. Nós entendemos, queridos, que assim como o diabo se utilizou daquela serpente para destruir a estabilidade familiar lá no Jardim do Éden, nós entendemos que ao longo da história da humanidade, o diabo com seus demônios vem trabalhando também para destruir a estabilidade, a felicidade de muitas famílias. E nós entendemos que um casamento ou uma vida conjugal possui alguns inimigos. Por exemplo, o hábito de discutir. A discussão tem sido um mal que tem afetado a estabilidade, as emoções de muitos casais. É terrível quando o casal adquire o hábito de discutir, e quando o hábito de discutir torna-se um vício na vida do casal. Discutir, queixar-se, reclamar, detratar. Os casais vivem uma vez por outra se estranhando. E essas coisas, queridos, a discussão ou o hábito de discutir é um grande mal que tem afetado a estabilidade de muitas famílias, de muitos casais em nossos dias. Outra coisa, as amarguras, os ressentimentos, né? Mulheres, esposas, maridos, filhos que guardam mágoas no seu coração, feridas mal curadas, problemas não resolvidos, feridas emocionais não exprimidas, não resolvidas. E nós entendemos, queridos, que as amarguras, os ressentimentos, as mágoas têm sido um mal que tem afetado a estabilidade de muitas famílias. E nós entendemos que a Bíblia diz, queridos, que não devemos permitir que alguma raiz de amargura possa brotar no nosso coração, porque diz a Bíblia, quando a raiz de amargura brota no coração de alguém, essa pessoa doente emocionalmente, essa pessoa dominada pela mágoa, pelo ressentimento, essa pessoa, ela não só sofre, ela não só traz problemas para si mesmo, mas ela também afeta muitas pessoas. A Bíblia compara a mágoa, a Bíblia compara a amargura ao câncer em estado de metástase, um mal que se propaga nas emoções de alguém. E nós entendemos que casais, cônjuges, filhos amargurados, ressentidos, irados, não têm condições de construir uma família segundo o propósito de Deus. Entendemos também, queridos, que não o exercício do perdão, a não praticidade do perdão, a não liberação do perdão tem sido um mal também que tem impedido das famílias encontrarem a felicidade, a unidade ou a comunhão. Uma outra coisa, o ativismo ou a falta de tempo tem sido um problema muito grande na vida de muitos casais. Lendo Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 8, nós entendemos, queridos, que a Bíblia diz que abaixo do céu tudo tem um tempo determinado, mas lamentavelmente há tantos maridos que têm tempo para assistir TV, tem tempo para jogar futebol, tem tempo para discutir política na esquina com os seus amigos, tem tempo para tantas coisas, mas não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a mulher. Muitas
que a perca ou a perda do espírito romântico, que o desleixo, a brutalidade, que a falta de diálogo, que a falta de sabedoria para administrar finanças e a infidelidade conjugal são problemas, são inimigos que o diabo tem se utilizado para destruir a estabilidade de muitas famílias nessa geração ou nesse mundo denominado pós-moderno. Mas eu quero nesta noite rogar ao Senhor e propor aos meus irmãos que aqui estão que a letra desta canção, o hino oficial do mesmo lá desta igreja, se torne uma realidade na casa, na família de cada irmão que aqui está. Que realmente a nossa casa seja uma casa de bênção, que a nossa casa seja um pedacinho do céu, que a nossa casa seja formada de verdadeiros adoradores de Deus, regenerados pelo Espírito Santo, que o nome de Deus seja exaltado em nossos lares, que a nossa casa seja um lugar de milagres e oração, que o Espírito Santo, irmãos, possa habitar constantemente em nossos lares, e que Jesus, Ele tenha muito prazer de estar no nosso lar, que realmente a minha casa, a sua casa, que a nossa casa, que a nossa família, que a nossa casa seja uma casa de bênção para a glória de Deus. Mas vamos cumprir os nossos papéis. Esposa, pela graça de Deus, seja submissa ao seu marido. Esposo, pela graça de Deus, ame e traga sua esposa com dignidade. Filhos, pela graça de Deus, seja obediente aos seus pais. Pais, pela graça de Deus, procure, evite provocar a ira dos seus filhos, que embora seja impossível termos um lar perfeito, mas é possível termos lares felizes se nós permitirmos que esse manual seja a cartilha da nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja em pé, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, queridos. Cada irmão que aqui está, cada irmã que aqui está, agradeça a Deus pela sua santa palavra, agradeça a Deus pela sua família, interceda pela sua família e peça ao Senhor que Ele ajude a sua família a ser uma casa de bênção, que Jesus possa habitar na sua casa e que a sua casa seja formada de verdadeiros adoradores. Alguém, para se tornar um verdadeiro adorador, precisa passar pela regeneração. E vamos clamar que nesta noite o Deus que salvou nossa alma, Ele restaure a nossa família. Cada irmão, cada irmã, abra sua boca e façamos nesta noite uma oração congregacional em nome do Senhor Jesus. Todos orando pela sua própria família. Seu lar, ore pela sua família. Diga para Deus o que não está bom na sua casa. Diga para Deus o que tem contribuído para que o seu lugar, para que o seu lar não seja uma casa de bênção. Peça para Deus arrancar do seu lar
haja temor a Deus. Maravilhoso Deus, nós queremos te louvar, porque cremos que o Senhor é o mais interessado, que a nossa casa, que o nosso lar, que a nossa família seja um lugar de bênção. O Senhor quer ser crido, temido, adorado em nossos lares, em nossas famílias. Mas entendemos, ó Deus, que tantos problemas, tantas dificuldades, amarguras, ressentimentos, discussões, falta de diálogo, tantas coisas têm contribuído, Senhor, para a infelicidade do nosso lar. Mas temos aprendido, Senhor, que Tu és poderoso para não só salvar a nossa alma, mas o Senhor também é poderoso para restaurar a nossa família. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor gere fome e sede de salvação nos membros da nossa família, e que tenhamos lares restaurados, libertos, salvos pelo Senhor, e que a felicidade, que a comunhão, que a unidade possa alcançar os nossos lares, as nossas famílias, para o louvor do Teu santo nome. Não permitas, ó Deus, que o diabo e os seus demônios encontrem espaço para destruir a estabilidade da nossa família. Mas te pedimos, ó Deus, a intervenção do Senhor, a intervenção do Teu Santo Espírito. Dá-nos, ó Deus, lares abençoados para a glória do Teu santo nome. Deus eterno, que a Tua mão abençoadora seja o teto, a cobertura das nossas famílias, dos nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Está dirigindo com a palavra. Deus abençoe o pastor Cláudio, São Michel. Sei que o pastor diz assim, né? Quem tem ouvido, ouve o que o Espírito diz à igreja, né? Deus está falando, e eu creio que você que entrou por essas portas vai sair daqui diferente, tenho certeza. Não vai sair da maneira que você entrou, vai sair alegre, regozijada, porque ouviu a voz do Senhor, né? Eu quero passar agora para a missionária Alça, para quem vai louvar ao Senhor. Eu gostaria que o grupo de louvor me acompanhasse. Nós vamos cantar Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder. E quando o nosso lar, irmãos, está na rocha, que é Cristo, podem vir as lutas, as dificuldades, os problemas, mas se nós estivermos firmados em Jesus, certamente nós vamos vencer todos os problemas. Você conhece a canção? Vem me ajudar? Vamos louvar o Senhor, concluindo este momento com essa canção. Tá com o grupo. Sua
Nós vimos este grupo nascer, seus primeiros passos, né? E hoje a gente vê um grupo tão estruturado assim. Que Deus continue abençoando os servos do Senhor. A gente sabe que vem um, entra outro, sai, tudo, né? E o Senhor sempre está providenciando. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a missionária. Agora eu quero passar para as mãos dela, do pastor Cláudio, lembrança. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me concedeu nessa noite. E agora eu quero passar para a Rose, né? Ela vai encerrar em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Amém. Graça e paz. Deus continua abençoando a vida desse casal, né? E aqui se fez uma história com ele aqui na nossa igreja. Eles vão viver no nosso coração, porque o amor foi plantado. Amém? Deus continua abençoando a vida deles. A Áustria, eu tenho sempre uma admiração profunda por ela e do pastor Cláudio. Eu quero falar aqui para a igreja a ausência de pastor Eudes e do pastor Cícero. Como todos nós sabemos, eles agora estão com uma programação no rádio, toda quarta-feira, e ele mandou avisar a igreja que está ausente por isso, porque hoje eles estão lá na rádio, né, fazendo a programação. E que amanhã os irmãos estejam aqui novamente, né? O pastor Jean vai estar pregando, né? E vai continuar até sábado. Que os irmãos estejam aqui. Nós agradecemos os que estão nos visitando, Jesus que está aqui conosco, né? Que amanhã ela volte. Que Deus vai falar mais e mais, porque desde segunda que Deus tem falado aos nossos corações. E Deus continua abençoando a vida de cada irmão. E eu gostaria de falar aqui para os casais, para os noivos. No dia 1º de junho nós vamos ter aqui uma dinâmica para os casais. E quem vai estar na direção é Liliane e pastor Gedaías. Aqueles que queiram participar, nos procure a mim, a Liliane, a irmã Joana, e comece a dar seus nomes, porque para que nós possamos saber a quantidade de casais que vai estar aqui. É dia 1º de junho. Amém? Eu gostaria de passar para o pastor Walter para a data dessa apostólica. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar ao Senhor, agradecendo por esta noite. Queremos agradecer ao pastor Cláudio por estar aqui nessa noite, ministrar a palavra do Senhor, missionária Áustria, e dizer ao pastor que foi uma bênção a palavra, que Deus continue abençoando muito. Irmãos, a missionária Áustria está com seus CDs aqui. Os irmãos, se interessarem, adquiram, procure ela após o culto para adquirir os seus CDs, certo? Então, após o culto, os irmãos podem, não saiam correndo, dá para conversar um pouco, procure a missionária Áustria, se interessar e assim adquirir o CD. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós te bendizemos nessa noite, te exaltamos, te agradecemos, meu Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, pelo privilégio que temos de sermos filhos do Senhor e estarmos em Tua presença. Deus, nós te agradecemos pelas nossas famílias, pela bênção que o Senhor tem dispensado sobre as mesmas, sobre a mesma, Senhor, pela Tua graça que tem, Senhor, sido, ó Pai, um bálsamo de cada dia, pelo Senhor que tem olhado por nós, ó Pai. Obrigado, meu Senhor. Que o Senhor continue a abençoar as famílias dos Teus servos, dos Teus filhos e filhas que aqui se encontram, ó Pai. Que o Senhor seja aquele, ó Pai, ó Deus, aquele socorro bem presente no momento de tribulação e de angústia, mas que também seja, meu Pai, aquele que refrigera a alma do aflito e cansado e abatido, que muitas vezes não tem mais forças para lutar. Deus querido, cuida dos Teus filhos, cuida da Tua casa, ó Pai, cuida da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo.
Ó Pai, queremos te apresentar os demais trabalhos que serão realizados durante toda a semana. Ó Deus, que o Senhor continue derramando graça sobre graça nas reuniões que temos neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Irmãos, aqueles que desejarem picolé, dirijam ali ao lado, estaremos vendendo R$1.